Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Quero louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Quero glorificar e exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Dizer para os irmãos que é sempre um privilégio estar aqui com vocês. Aleluia, louvado e agradecido o nome do Senhor. Vocês venham curtir, compartilhar, né? Deixar o seu joinha, para que a gente continue junto. Amém? Nesta hora de hoje eu quero deixar alguns versículos aqui. Aleluia. A palavra que me chamou muita atenção, que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Aleluia. Mas antes eu queria também fazer uma oração pelos enfermos, né, da nossa igreja, pelo Rafael, pelo Luiz, que estão enfermos, pelos meus netos, pela minha família, mas nesse momento, aleluia, eu peço a Deus, eu clamo ao Senhor por cada um, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá ali visitando, meu Deus, Rafael Felipe e o Luiz também, Senhor, toma aquelas vidas nas tuas mãos, meu Deus, guarda eles, meu Deus, blinda, Senhor, em nome de Jesus. Sei que não está sendo fácil para a mãe, mas eu sei que o Senhor é um Deus fiel que vai de conta, Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, eu te peço também pela minha família, pelos meus netos, por cada um da nossa igreja que se encontra enfermo, Pai. Por aqueles, meu Deus, que nós não conhecemos, por aqueles, Senhor, que precisa de um socorro urgente. Deus amado e santo, vai de conta, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, abre os olhos daqueles que ainda estão, meu Deus, aleluia, com os olhos fechados para Ti, Senhor. Abre os olhos para que eles venham ver que Tu, Pai, é um Deus Todo-Poderoso. Abra também, Senhor, os nossos corações cada dia mais para buscar a Tua face. Visita as minhas irmãs de sangue, minhas irmãs em Cristo Jesus. Abre porta, meu Deus, para as irmãs que precisam, como a irmã Lu, Pai, está precisando de uma bênção do Senhor. A irmã Judália precisa de uma porta aberta para fazer a cirurgia. Pai, em nome de Jesus, vá de contra as Tuas servas, meu Deus, em nome de Jesus. E aqui também eu quero pedir, Senhor, pela meu cunhado João Patias, né? Que o Senhor vá de conta, visita a Irani, as necessidades dela, a tia Ana, e todos aqueles que têm me seguido, Senhor, em nome de Jesus, e os que também não me conhecem e ainda não me seguem. Eu peço pela vida deles também, Senhor, em nome de Jesus. Aqui no livro de... Essa palavra se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e vitória. Aqui ele está falando de Jesus, né? Que foi Ele que nos deu todo o conhecimento. Através dele, pelo sangue dele, nós temos todo o conhecimento. Se nós buscarmos, se nós formos atrás, nós vamos aprender, né? Se nós não somente ficar pedindo, mas que nós buscar, nós vamos encontrar, né? E foi Ele que, para a glória dele, né? Para a glória dele, Ele nos deu todo o conhecimento e toda a plenitude, né? Aleluia. E virtude. Aleluia. Diz assim: a história humana tem sido basicamente sobre poder. É verdade, todo mundo quer ter poder, né? Todo mundo quer passar, estar mais poderoso do que o outro, né? Sempre é assim. Sobre seu sucesso e abuso. Sobre o seu uso e abuso de poder, né? Primeiro era poder vindo diretamente do trono do trabalho humano, meu Deus. Depois veio do vapor. E agora temos o nuclear. Mas o que parecemos não ter é o poder da força de vontade. É verdade. Às vezes a gente acha que não tem esse poder, mas o Senhor já nos deu. Precisamos ter força de vontade e buscar. Não só querer,
mas buscar, né? Pedir ao Senhor sabedoria que Ele já nos deu, que essa sabedoria brote em mim, que seja, né, estabelecida, que eu venha buscar essa sabedoria para que eu possa, né, conseguir os meus objetivos e aquilo que o Senhor, né, já estabeleceu para mim. Aleluia. Mas o que precisamos não ter é o poder da força de vontade. Nós não podemos não ter, né? Talvez achamos que não temos e temos. Ser humanos não capaz de aproveitar os poderes da natureza, mas não consegue controlar a si mesmo. Porque o ser humano, eles querem controlar o poder da natureza, como nós temos visto, e não conseguem se controlar nem mesmo eles, né? Às vezes quer fazer muita coisa com a natureza, quer mexer no que não conhece, que acha que conhece, achando que tem o poder de fazer algo e de parar. E muitas vezes perde o controle e aí começa, né, a degradação de muitas coisas na terra, né? Aleluia. Porque muitas vezes não conhecemos nem o próprio poder que Deus nos deu, imagina o poder da natureza, né? Aleluia. A boa notícia é que servimos a um Deus que nos dá todos os poderes que precisamos para viver a vida cristã. Aleluia. Algumas pessoas dizem que é difícil ser cristão, mas eu discordo. Não acho que é difícil, Eu diria que é impossível ser o auxílio do poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, é verdade, meu Deus. Costumam-se dizer que quando uma pessoa torna-se cristão, o seu coração vira um campo de guerra, e é verdade. No momento que colocamos a nossa fé em Jesus, entramos em uma batalha espiritual. É desse jeito. Temos um adversário, um oponente, um inimigo chamado como diabo. Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Certa vez, um anjo de alto escalão no céu, chamado Lúcifer ou Satanás, se rebelou contra Deus. Olha a audácia, olha a ousadia. Imagina o que é que ele quer fazer comigo e contigo, né? Se rebelou contra o Todo-Poderoso, né? Naquela rebelião, ele levou um terço dos anjos com ele, que não é pouco, né? Esses anjos caídos são o que conhecemos por demônios. O propósito dos demônios parece ser duplo: ofuscar o propósito de Deus e expandir o poder de Satanás. Realmente, o propósito dos demônios é esse, né? Ofuscar os projetos que Deus tem na minha vida e na tua vida. E se nós não vigiarmos, ele vai nos jogar um laço e nós vamos cair. Mas como nós somos homens e mulheres sábios, que oramos e clamamos ao Senhor, o Senhor tem nos guardado para que Satanás não ofusque, não prejudique os projetos de Deus, nem na minha vida, nem na minha casa, nem na casa dos meus filhos, dos meus netos, nem na tua também. Porque o Senhor tem algo para fazer conosco nessa terra e Ele vai fazer porque Ele é poderoso e porque nós vamos estar atentos, que o próprio Deus vai nos dar sensibilidade para estar atento a ouvir a voz dEle e não deixar que o inimigo ofusque os projetos dEle na nossa vida. Aleluia!
Mas nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Aleluia. Desse jeito, né? O salmista, que fez o Salmo 62:11, nos diz que o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence a Ele. E Jesus disse que Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. Todo o poder que precisamos para a vida cristã está disponível a nós através de Jesus Cristo. Se nós clamamos ao Senhor, se nós oramos, se nós permanecemos com Ele, Ele vai abrir os nossos olhos espiritual, vai nos dar autoridade, sabedoria, para que nós possamos viver uma vida cristã da forma que Ele quer. E toda vez que o adversário da nossa alma se levantar contra a minha vida e contra a tua vida, contra a nossa casa, contra as pessoas que nós amamos, seja de qualquer forma, com enfermidade, ou com guerras espirituais, ou com muitas vezes escassez, algo dessa magnitude, o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós para que nós possamos passar por todas essas dificuldades que vier contra as nossas vidas. E o adversário da nossa alma, ele não tem poder de ofuscar aquilo que Deus já estabeleceu para mim e para você. Se nós permanecermos em Cristo, Cristo permanecerá em nós. E o Espírito de Deus, o Espírito de excelência, vai nos guiar, nos direcionar a fazer tão somente a vontade do Pai. Nos dá direção, aleluia, para que nós não venhamos andar em círculo. Pai amado e querido, nesta hora, eu quero render graça ao Senhor por essa palavra. Quero render graça a Tu, Senhor, por tudo que tens feito, pelos livramentos. Tu tens livrado, Senhor, a nossa família. Pai, vai visitando ali, Pai, naquele povoado de Lago Nova, minha família. Toma Daís nas Tuas mãos, os filhos dela, Pai. Toma a vida dela nas Tuas mãos. Toma, Senhor, Erivelto em Tuas mãos. Visita eles do alto da cabeça à planta dos pés. Repreende toda palavra contrária. Repreende, meu Deus, todo dia se me diz. Visita minha filha também, os filhos dela. Meu Deus, visita cada um de nós, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver como Tu queres, meu Deus, e não como nós queremos. Que a Tua graça, Senhor, e a Tua paz permaneça com cada um de nós. Amém? Fique na paz e que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça. Que o Senhor esteja visitando a Maria Olívia. Que o Senhor esteja entrando na casa dela, tirando, meu Deus, toda a guerra espiritual, tudo que não provém de Ti. Guarda ela, Senhor, em nome de Jesus. E assim eu já rendo graças ao Senhor por tudo. Que o Senhor venha te guardar em nome de Jesus. Que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Amém? Fique com Deus e que Deus abençoe cada um de nós.